Fala comigo, estudante. Atos 13 e o nosso desafio continua. Esse é um importante capítulo do livro dos Atos, porque ele narra uma transição onde os 12 apóstolos vão ficar em uma espécie de segundo plano e Paulo e a sua equipe vai assumir o protagonismo. E nós chegamos ao bloco das famosas viagens missionárias que ele comandou e realizou junto com outros irmãos. Aqui nós temos o episódio da primeira, que começa com a cidade de Seleucia e Chipre. E nessa empreitada dele de expandir o alcance da mensagem do evangelho, a sua estratégia era sempre procurar as sinagogas, que eram os salões onde pessoas que faziam parte do judaísmo, a religião do judaísmo, se encontravam. Não eram pessoas que amavam Cristo, muitos nem sabiam da sua existência, porque eram pessoas distantes de Jerusalém, onde todos os fatos que nós temos estudado aconteceu. Mas o ponto é que essas pessoas que estavam nas sinagogas tinham uma predisposição e um interesse em relação a Deus e a palavra de Deus. Eram pessoas que gostavam de estudar. E estrategicamente, Paulo sempre procurava encontrar alguma sinagoga para dali ter um ponto de partida e desenvolver o plano de salvação a partir do conhecimento que as pessoas já tinham a respeito de Deus. Enfrentaram um impedimento, um camarada chamado Bar Jesus tenta impedir a conversão de um homem importante, poderoso, que tinha uma grande patente, ele era procônsul ali daquela região, mas felizmente aquele incômodo, esse homem chamado Bar Jesus, foi punido. Ele recebeu uma espécie de cegueira e quando o procônsul viu esse ato, ele ficou encantado e o texto diz que ele creu. Esse homem foi salvo. Temos a informação aqui também de que João Marcos, que foi integrado à equipe dos discípulos, ele não conseguiu continuar na missão. Nós vamos falar disso com mais detalhes mais adiante, mas diante dos desafios daquela missão, dos perigos que aquela missão envolvia, e nós sabemos, já vimos até aqui que não eram poucos, ele decide voltar para trás, abandonando e desfalcando a caravana missionária que Paulo tinha preparado para aquela primeira viagem missionária. E aqui nós temos o famoso episódio no verso 9, em relação ao nome de Paulo. Muitas pessoas dizem, quando ele se converteu, Deus mudou o nome dele e deu um novo nome. É algo parecido com o que aconteceu com Abraão, que antes era chamado de Abrão. Nada disso. Nós estamos falando de uma pessoa que tinha dois nomes, isso era comum. E no verso 9 nós temos essa informação. Saulo, também conhecido como Paulo. Saulo era o nome hebreu dele, nome hebreu, enquanto Paulo era um nome em latim, um nome romano, que ele era utilizado e que nessas regiões, ele viajando e falando com o povo gentil, era assim que ele era reconhecido. Não significa que Deus mudou o nome dele e não significa que eram o mesmo nome, só que em línguas diferentes. Cada uma dessas versões de nome tinha sentidos diferentes. Saulo tinha um significado, enquanto Paulo tinha outro. Não estamos falando de uma tradução, não era o mesmo nome. Diferentemente, como eu já falei, dois nomes para a mesma pessoa, cada um de acordo com uma língua específica. Depois disso, nós vemos eles chegando até a Psídia e eles chegam na cidade de Antioquia. Para que nós não façamos uma confusão, nós já lemos que eles ficaram um bom tempo em Antioquia, mas a Antioquia que nós falamos aqui é a mais próxima, que está mais próxima de Israel, que ficava na região da Síria. E aqui nós temos uma região mais acima, mais longe ainda, que eles alcançaram nessa primeira viagem, conhecida como a região da Psídia, que era uma região maior, com um número também muito grande de cidades. E lá em Antioquia da Psídia, eles
as pessoas puderam ouvir uma bela mensagem, um grande sermão de Paulo, onde ele demonstra, como nós vimos aqui, com várias citações, ter um grande conhecimento a respeito da lei. E o que mais nos chama a atenção é o interesse das pessoas. Às vezes nós nos frustramos porque nos nossos momentos de encontros para estudo bíblico, escola bíblica dominical, aparecem poucas pessoas. Isso gera uma certa frustração naquele que preparou, talvez por dias, semanas, para compartilhar alguma coisa e as pessoas simplesmente não comparecem, ignoram aquele momento. Só que aqui é diferente. Nós temos essas pessoas dizendo assim: Paulo, nós queremos mais. Volta aqui sábado que vem. Nós queremos ouvir mais da sua mensagem. O texto diz: queremos mais. E é interessante que quase toda a cidade compareceu nos próximos encontros, o que causou uma grande inveja nos religiosos que estavam ali de plantão, que foi o pontapé para que uma perseguição também massacrante acontecesse ali e eles tivessem que abandonar aquela cidade. Quase toda a cidade estava presente para ouvir a pregação de Paulo. Que privilégio, não? Algo muito especial. E a partir desse momento aqui, essa vai ser a nomenclatura oficial do apóstolo Paulo. Eu quero destacar aqui e fazermos o exercício que nós temos feito entre uma ênfase já conhecida por todos, que predominantemente a maioria de nós, a maioria dos estudiosos, fazem uma escolha, fazem uma seleção do ponto de vista ou do aspecto da doutrina da salvação que eles consideram o mais talvez fácil de digerir, o mais interessante. E aqui nós já vimos em alguns detalhes, de um lado, a responsabilidade humana nesse processo da salvação, pessoas ouvindo a mensagem, pessoas escolhendo, decidindo, crendo, depositando a sua fé em Cristo, mas vimos, por outro lado, uma ideia, um conceito que nós chamamos de soberania de Deus, onde ele, com base em alguns textos que nós já lemos, em um certo sentido faz uma espécie de seleção de quem serão as pessoas que serão salvas. Nós já vimos alguma noção disso nos evangelhos e, mais uma vez, nós chegamos a um episódio com essa ideia, onde o texto diz que os que foram destinados para a salvação creram. Os que foram destinados. Muitos ouviram, mas quem creram? Os que foram destinados para a salvação. Esse é um embate, mais uma vez eu quero destacar isso. Essa é uma tensão aos nossos olhos, isso é um conflito, isso é uma incoerência que vai se repetir ao longo de todo o Novo Testamento. Nós vamos ter vários textos dando a entender que um ponto de vista é o correto e outros que o outro ponto de vista é o correto, enquanto as duas coisas estão na nossa Bíblia, as duas verdades são bíblicas, o fato de que Deus exerce uma influência, ele tem uma atuação que vai além do que nós às vezes entendemos de forma superficial quando estudamos o Evangelho, mas o homem tem a sua parcela, ele tem a sua responsabilidade, e essas coisas juntas se complementam. Eu não consigo explicar. Eu não consigo entender como as duas coisas que parecem opostas são corretas, mas as duas verdades, os dois pontos de vista são bíblicos, nós precisamos de alguma forma considerá-los e não cometer o erro que alguns estudiosos, infelizmente, faz de escolher, e você pode ter uma certa preferência, mas escolher uma posição e ignorar completamente a outra, criticar pessoas que enfatizam um outro aspecto e chegarmos até o ponto de ver pessoas dizendo que uma ou outra posição é diabólica, enquanto as duas estão na palavra de Deus. Eu não estou destacando aqui, enfatizando os textos que dão um certo zoom, uma certa ênfase no aspecto da responsabilidade humana, porque isso é o que nós já sabemos, isso é o que já é conhecido de todos.
Nós sempre lemos já esperando esse passo, a decisão, a fé, essa escolha, essa resposta à pregação do Evangelho. Mas é sabido de todos que isso sempre esteve na palavra de Deus. Então, sempre que aparecer algum ponto desse outro lado da moeda, eu vou fazer aqui alguma observação para que juntos a gente chegue a pelo menos uma conclusão de que eu não posso demonizar, não posso atacar talvez alguém que vá dizer que um ou outro ponto de vista está presente na Bíblia, é verdadeiro e também deve ser ensinado. Mais uma vez eu confesso, eu não sei explicar, não sei como isso pode se harmonizar, mas isso é algo que na eternidade nós vamos encontrar. Por enquanto nós evitamos todo tipo de briga, conflito por conta dessa realidade e seguimos anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho, porque nós sabemos que é assim que funciona. Deus salva, independente das nossas convicções, pontos de vista, preferências, através da pregação do Evangelho, fé e arrependimento. É isso que nós vamos continuar fazendo. Já destaquei, mas para finalizar, depois desse grande resultado, foi feito ali um motim e as pessoas botaram Paulo e a sua equipe para correr. E eles vão então para a próxima cidade, a cidade de Icônio, e nós vamos continuar acompanhando essa maratona especial de divulgação do Evangelho que eles conduziram. Que Deus nos ajude na continuidade do nosso desafio.